Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa última aula do módulo 2 do curso de Retórica, Técnicas para a Leitura e a Escrita. A ideia hoje é a gente fecharmos as indicações feitas tanto pelo Aristóteles quanto pelas novas retóricas, o âmbito que diz respeito à construção do discurso, à construção do modo de dizer, tá? Aquilo que em grego se diz lexis, e que complementa o logos na medida em que a gente deve não apenas se atentar no momento em que está preparando o discurso para aquilo que é o conteúdo do que vai ser dito, mas também o modo pelo qual nós vamos dizer aquilo que pretendemos, tá legal? Então, como já na aula passada a gente viu essa característica própria, né, do discurso escrito, que tem a ver com a construção dos argumentos, com o modo como a gente põe as palavras e as sentenças de tal modo a gerar uma determinada reflexão no leitor ouvinte, para que ele possa, a partir dessa reflexão, aceitar mais facilmente a opinião que está sendo apresentada. Com relação a lexis, o que nós vamos ver é que determinado modo de dizer influencia nessa reflexão, nessa compreensão, propriamente no exercício da comunicação, tá? A gente tinha dito desde o início que a preocupação da retórica sempre está em eliminar o máximo possível os ruídos da comunicação para que ela possa obter, de fato, a sua finalidade, que é a persuasão, tá legal? Então, para obter a persuasão, é necessário que os entraves da comunicação, que eram costumeiros no âmbito do discurso poético, eles não aconteçam no discurso retórico. E, para isso, é necessária uma preocupação com o estilo, com a lexis, tá legal? Com a elocução, a maneira de dizer. Tá? É sobre isso que nós vamos falar hoje, e, de certa maneira, fechar esse condensado de técnicas oferecidas pela retórica, para depois aí a gente fazer algumas outras indicações mais para aprofundamento de estudos, tá legal? Hoje a gente consegue dar os encaminhamentos finais para consolidar essas técnicas estruturais acerca da retórica e do modo como nós podemos utilizá-la em vista de uma leitura mais atenta dos discursos e também de uma melhor construção dos nossos próprios discursos, tá? Dentro daquelas estruturas básicas que a gente já viu, que o Aristóteles vai dividindo a sua retórica, e aí sempre uma estrutura em termos triádicos, tá? A gente viu de que maneira, né, toda a retórica do Aristóteles está, de algum modo, estruturada em termos triádicos, e a gente vai ver hoje uma dessas tríades também, antes de nós entrarmos na questão do estilo, porque ela é interessante para a gente pensar a preparação do orador, tá? E aí, claro, tendo em vista o escritor, alguns desses elementos vão ser importantes também para que o escritor prepare o seu discurso. A grande sacada aqui desse momento é que você precisa, em certa medida, se preparar para discursar. Tá? Essa é uma questão que é sempre levantada por todos os mestres retóricos. Em alguma medida, aquilo que a gente percebe em em grandes figuras, né, capazes de fazer discursos por improviso, são capazes de atrair multidões simplesmente falando de determinado modo, de determinada maneira, e com isso conseguindo produzir a persuasão necessária numa audiência ampla. A gente vê esses casos e pensa que muito provavelmente o poder retórico ele nasceria com as pessoas, né? A gente relaciona muito o poder da persuasão com o poder da empatia, né?
E, na verdade, a grande questão aqui é a gente pensar que a retórica é um exercício, e por ser um exercício, ela exige um estudo prévio e uma preparação. Então, quanto mais você se dedicar a preparar o seu discurso antes de apresentá-lo, melhor vai ser a sua capacidade de fazer improvisos em algum momento que você precise fazê-lo. Tá legal? A ideia sempre é você gerar costumeiramente a prática do exercício dessas técnicas que a gente foi vendo, porque é pelo exercício dessas práticas que essas técnicas vão sendo introduzidas no seu fazer, tanto no seu fazer de leitura quanto no seu fazer de escrita. E é por causa, né, devido a esse costume, esse hábito que geralmente nós vamos adquirir com relação à leitura e à escrita, que você vai conseguir desenvolver melhor uma oportunidade que você tenha que fazer um discurso por improviso, tá legal? Ou seja, esses grandes oradores, né, esses grandes escritores que conseguem escrever e falar de improviso, eles, na verdade, têm por trás um grande esforço de exercício para se dedicar a essa tarefa, que é a tarefa de preparar um discurso, tá legal? E é a tarefa que, basicamente, a gente relaciona com a técnica retórica, tá? No caso aí dessa estrutura final, que seria aí uma estrutura preparatória do orador, do escritor, a gente vê que existem 3 passos, digamos, que da preocupação do orador e escritor. Tá? A primeira delas seria o que o grego chama de euresis, que é a invenção, e a invenção basicamente é você ter já previamente estabelecido quais são os elementos que vão compor o seu argumento e a sua ideia, aquela opinião que você pretende fazer com que os seus ouvintes a aceitem ao final. Tá legal? A invenção aqui tem a ver com todo o inventário de argumentos, fatos, exemplos, hipóteses, tudo aquilo que você, determinadas emoções que você pretende apresentar ou suscitar, o modo como você vai fazer isso, que tipo de imagem, que tipo de situação que você vai destacar para poder favorecer isso, enfim, toda essa gama, né, de todo esse inventário de atributos que vão fazer parte do seu discurso, é de fato reunido nesse momento da invenção, tá legal? Em outras palavras, é próprio da preparação do escritor orador que ele tenha ciência do tipo de conteúdo que ele vai tentar trabalhar no seu discurso, tá legal? Sempre em vista da finalidade última, que é a opinião que ele pretende gerar o assentimento no seu ouvinte, tá? Então, em relação a essa tese principal, a essa opinião principal, você reúne todo o conjunto de argumentos que você precisa para poder defendê-la de uma maneira mais eficaz, tá? O segundo ponto seria a disposição. E aí, no âmbito da disposição, a gente vai ver que o discurso ele tem uma certa estrutura também. Ele tem uma certa disposição dessas partes. Tá? A disposição aí tem a ver exatamente com as partes do discurso, para que a gente possa ter ciência de que determinadas coisas vão ser feitas e vão ser ditas em uma parte específica do discurso. E outras coisas são melhor feitas, são mais eficazes em termos persuasivos, se elas forem feitas em uma outra parte do discurso, tá legal? Então, a disposição diz respeito a como nós vamos alocar tudo aquilo que a gente fez um inventário durante a escrita do discurso. Tá? E o último caso, que é a Lexis, que é o nosso tema aqui, a gente vai ver tanto a disposição quanto também a questão da Lexis. A Lexis, que é o estilo e a elocução, é você escolher a maneira adequada de falar.
Tá? E a gente vai ver que o estilo tem muito a ver, não apenas com a característica do orador escritor, porque todo orador escritor tem o seu estilo próprio, mas ele adequa esse estilo à sua audiência também, ao seu ouvinte, de modo que ele, se estiver num ambiente de tribunal, um ambiente judiciário, ele vai utilizar determinado tipo de modo de dizer, diferente, talvez, de um âmbito em que ele esteja mais à vontade, né, num ambiente deliberativo em que ele tenha que suscitar as ideias reflexivas que vão gerar uma decisão, tá legal? Da mesma forma, o discurso epidídico. Então, dependendo do auditório, da audiência, é possível que o orador escritor adeque o seu estilo a essa audiência, tá legal? E aí, de certa maneira, você tem a possibilidade de que esse estilo também, ele se adapte às determinadas circunstâncias. Tá? Então, com relação à disposição, que é isso que ficou faltando e que diz respeito propriamente ao âmbito da lexis, da preparação escrita do discurso e do modo de dizer, a gente percebe que a disposição tem a ver com essas 5 partes, ao menos 5 partes, tá? Outros discursos retóricos vão ampliar isso. O Platão, por exemplo, num discurso, no diálogo chamado Fedro, né, faz o seu Sócrates também dá um conjunto de partes do discurso, tá? A ideia que é suscitada ali no Fedro é de que o discurso ele precisa ter uma estrutura para que ele possa ter a eficácia retórica e, portanto, essa estrutura é muito próxima daquilo que a gente entende como um organismo, como um corpo humano, em que cada uma das suas partes tem uma determinada função e o discurso, portanto, é como um corpo. Tá? E aí ele diz que como o corpo tem a sua cabeça, o tronco e os seus membros, cada um realizando as suas determinadas funções, assim também deve ser o discurso, tendo a sua cabeça, o seu tronco e os seus membros. Tá? A cabeça do discurso é aquilo que o grego chamava de proêmio. Hoje a gente chama geralmente de prólogo, ou de preâmbulo, ou de introdução. Tá? E basicamente a função dessa parte é tornar a audiência aberta ao discurso. Isso é muito interessante, essa ideia, por quê? Porque, em última análise, pensa-se que na introdução a gente precisa fazer certas coisas, né? Introduzir simplesmente o assunto, e, na verdade, de um ponto de vista retórico, não basta simplesmente introduzir o assunto que vai ser dito, mas tornar a audiência e o ouvinte e o leitor mais afeito a esse tema, mais afeito, sobretudo, ao tipo de opinião que vai ser defendida. Tá legal? Então, em outras palavras, a função da introdução e do proêmio é trazer o ouvinte para perto, tanto do tema quanto da hipótese ou da opinião que vai ser defendida em relação a esse tema. Tá legal? Isso é bem interessante de pensar, por quê? Porque no proêmio é o momento em que o orador, escritor, vai projetar a credibilidade da sua pessoa em dizer aquilo que ele está dizendo, ele vai tentar, de algum modo, mostrar o valor disso que está sendo tratado, tá? Então, são nesses momentos, ele vai mostrar, de algum modo, qual é o ritmo e qual é a emoção que ele pretende desenvolver ao longo do discurso. Então, o proêmio é como se fosse um discurso condensado, tá? Todo o discurso, até o seu final, ele vai ter um determinado caráter, ele vai ter um determinado propósito. E o proêmio, ele tem a função de ser uma espécie de miniatura disso, para que o ouvinte tenha, de algum modo, não só a ciência de onde é que ele vai ser levado pelo orador, pelo escritor, mas também que ele se acostume, passe a se acostumar com o tipo de opinião que o orador está pretendendo fazer com que ele aceite ao final. Tá legal? Então, o proêmio tem uma função importantíssima no discurso, e a gente vai ver depois, com relação ao discurso do Gorgias, o elogio de Helena, a gente vai reler algumas partes, para eu poder destacar para vocês onde é que o Gorgias está fazendo determinada coisa e como é que ele fez isso.
né? A nossa atenção vai estar muito mais aguçada nesse momento que a gente já viu todas essas técnicas, e com isso vai favorecer muito mais a nossa abordagem, a nossa leitura, tá legal? A segunda parte é aquilo que o grego chamava de égesis, narração, e que diz propriamente o momento em que o orador-escritor vai expor os acontecimentos que tratam daquele assunto, né? E que dizem respeito ao tipo de opinião que ele pretende apresentar sobre ele. E essa exposição tem que ser a mais clara e objetiva possível, tá? Porque é em cima dela que o escritor orador vai trabalhar em vista da sua própria opinião na terceira parte, que é a confirmação, tá? Pistes aí em grego quer dizer confiança, né? Quer dizer fé, aquilo que gera de fato a confiança do ouvinte. Essa parte da confirmação é onde o orador escritor vai provar, por meio de argumentos, aquilo que ele está tentando defender com base no assunto apresentado na narrativa. Por isso que a narrativa ela precisa ser o mais clara possível para permitir ao seu ouvinte que ele acompanhe a fundamentação que você vai fazer logo em seguida, durante os seus argumentos. Tá legal? Então, proêmio, narração, confirmação. No final, você tem aí a possibilidade de dois efeitos, né? O primeiro é o que o grego chamava de uma digressão, e tem como função, né, oferecer complementos persuasivos para os argumentos apresentados. Então, aquilo que você já dispôs em termos racionais, em termos argumentativos, como a gente viu, em termos do logos, você agora pode oferecer em termos de patos também. E então, geralmente, na digressão, você traz alguns fatos, alguns fenômenos que vão sensibilizar o teu ouvinte para aceitar mais facilmente essa opinião apresentada e defendida. Tá legal? Por fim, o epílogo, né, essa parte final, o êxodo, geralmente essa parte final, ela tem como tarefa, tem como função, fazer o encerramento do discurso a partir de uma recapitulação do que foi apresentado. E essa recapitulação sempre tem o destaque de favorecer a importância e o valor do que foi argumentado, tá? A importância e o valor do que foi defendido em relação a esse assunto. Tem um determinado assunto, o discurso vai oferecer uma determinada opinião sobre esse assunto, e em relação a essa opinião, o epílogo faz uma espécie de conclusão acerca do valor e da importância desse tipo de opinião em vista do assunto, né? Destacando que é uma opinião original, talvez, que ninguém tinha pensado, ou uma opinião que vai na raiz do problema, e por isso ela tem uma predominância, né? Uma ascendência em relação às outras opiniões, enfim. Nesse momento, você pode fazer aí, pode utilizar diversos tipos de indicativos para mostrar o valor da opinião que foi trabalhada nesse discurso. Tá legal? Tranquilo? Vejamos, então, a questão do estilo. E o estilo diz propriamente acerca do modo como você vai dizer, né? Aquilo que você reuniu para poder apresentar acerca de um determinado tema e os argumentos que você vai utilizar para poder defendê-lo. Agora, com relação ao estilo, você tem que ter uma preocupação com a maneira de dizer, tá? E com relação à maneira de dizer, vai dizer o Aristóteles, é importante que você tenha ciência de que a primeira qualidade do estilo, isso o próprio Schopenhauer, né? O Schopenhauer tem um livro chamado A Arte de Escrever, algumas indicações sobre o âmbito escrito literário, que vale muito a pena a leitura, e uma das teses do Schopenhauer é essa também, né? Seguindo aí a tradição aristotélica e retórica, é que o que é próprio do estilo retórico, né, daquilo que é o mais elogioso em termos de estilo na retórica, é que o discurso retórico é claro, tá? Ele tem clareza. Ele, portanto, elimina toda a dificuldade de comunicação. A ideia da clareza é eliminar toda a dificuldade de comunicação, para que o objetivo final do retórico, que não é impossibilitar a comunicação, multiplicar a comunicação, mas
obter, por meio da comunicação de uma ideia, o assentimento do seu ouvinte, então isso torna a tarefa do retórico mais eficaz. Tá? Então, clareza diz respeito a quê? A você saber utilizar as palavras adequadamente. O que é utilizar as palavras adequadamente? É saber quando é que determinada palavra pode ter um efeito melhor, mais eficaz, em vista de um determinado tipo de auditório. E aqui é que o orador escritor vai adequando o seu estilo ao tipo de ouvinte. É a partir da escolha das palavras, a partir da escolha da maneira de dizer. Você sabe aí que tem diversas palavras que têm sinônimos e possibilidades de serem ditas de maneiras diferenciadas. Então, no momento da clareza, né, de obter, de conseguir clareza, o escritor orador vai ter uma preocupação importantíssima com a escolha das palavras, com o modo com que essas palavras vão ter um efeito mais persuasivo, portanto, mais eficaz, junto a um determinado tipo de auditório e de audiência. Tá? Com relação à correção, o que está em vista aí é você estar adequado às normas cultas da língua, digamos assim. Tá? No caso lá do Aristóteles, era ter uma fala que é correta em termos de grego. Né? E aqui, no nosso caso, é estarmos adequados à norma culta da língua portuguesa. Né? Então, não é, de fato, um esnobismo você ter uma adequação à norma culta, mostra, inclusive, uma preocupação com a língua, né? Mostra, inclusive, um apreço pela língua, pela sua língua, o ter um cuidado, né? Um esmero na maneira que você vai construir as suas frases, vai construir com correção as suas palavras. Tá? O terceiro ponto, que é muito interessante também em termos de estilo, é você pensar as suas frases. E aí já não mais exatamente em termos de palavras, como no caso da clareza, mas em termos de frases, de sentenças. Tá? E pensar o ritmo é pensar sempre numa forma adequada de você conseguir harmonizar, equilibrar o uso de frases muito longas e frases muito curtas. O uso de sentenças muito longas e de sentenças muito curtas. Né? Vocês já devem ter visto aqueles textos que têm orações enormes, né? Uma subordinada atrás da outra. E outros discursos em que o discurso é sucinto, né? Ele é fechado, ele é preciso, objetivo. Né? É muito interessante vocês terem aí, por exemplo, fazerem uma comparação entre estilos desse viés, né? Dentro da filosofia, por exemplo, você tem o caso de Kant, que é um grande construtor de parágrafos, né? São parágrafos com uma riqueza de sentenças, né? E é muito difícil você alcançar o ponto final, né? São várias e várias vírgulas que vão condensando aí apostos, orações subordinadas, e isso faz com que, de certa maneira, o pensamento seja carregado em termos de atenção do ouvinte. Tá? O que não acontece, por exemplo, com um pensamento mais enxuto, né? Com frases mais curtas, como, por exemplo, nós encontramos tanto na poesia, que os versos eles acabam tendo essa métrica de cada um dos versos, mas, por exemplo, numa literatura como a do Graciliano Ramos, em que você tem aí frases secas, enxutas, né, precisas. Então, é muito interessante você comparar esses estilos, tá? Comparar essas maneiras de dizer algo por meio de frases muito longas e por meio de frases muito curtas, para você saber adequar isso ao momento em que você está dizendo. Às vezes, um determinado assunto exige que frases sejam incluídas umas nas outras. Outros momentos, frases mais precisas são mais impactantes. Então, é preciso que você tenha ciência de quando é que é mais interessante utilizar uma coisa ou outra. E mais do que isso, é saber que o ritmo do seu discurso vai ser dado exatamente pela alternância entre essas sentenças longas e curtas. Então, claro, você vai se utilizar sempre de uma e de outra.
a grande questão que vai ser dada pelo seu discurso é qual é o ritmo dele. Se ele é mais lento, porque você tem frases mais longas, ou se ele é mais rápido, né? Mais imediato, porque você está utilizando frases mais curtas. Tá legal? Por fim, aquilo que a gente pode dizer como uma qualidade de elegância do discurso ou de dar um ornamento, digamos assim, para o discurso, é aquilo que o Aristóteles chamou de metáfora, tá? Hoje, a gente tem uma noção mais específica de metáfora, embora você tenha pensadores que trabalharam essa questão da metáfora, por exemplo, como o filósofo Paul Ricoeur, que tem um livro chamado A Metáfora Viva. Nesse livro, ele vai mostrar em que medida a metáfora ela não está circunscrita apenas àquilo que foi sendo feito dela, né, enquanto uma simples figura de linguagem, mas exatamente como aquilo que talvez o próprio Aristóteles já tinha ciência de que a metáfora é o fundamento de todas as figuras de linguagem. A gente vai falar daqui a pouco sobre as figuras de linguagem, que esse é um ponto também importante com relação ao estilo, mas a ideia é que a metáfora ela sirva de modelo para o exercício desse tipo de dizer, que é, por assim dizer, um ornamento do discurso, tá? Quando você utiliza um discurso simplesmente utilizando palavras com seu sentido próprio, né, o discurso ele acaba tendo uma relativa pobreza de significado e de comunicação de conhecimento. Tá? A gente já vai ver isso daqui a pouco. O que é interessante de vocês perceberem é que é nessa ideia da elegância do discurso, do ornamento do discurso, a metáfora ela dá um viés, ela apresenta um viés ornamental ao seu discurso, de modo que ele pode tornar o seu discurso mais apreciável, né, em vista do ouvinte, e, portanto, tornar um discurso mais apreciável, sendo que a gente quer que o ouvinte concorde com a gente, é, de fato, aquilo que o orador mais deseja, tá legal? Então, saber utilizar as metáforas, nem carregar muito o discurso com muitas metáforas, por exemplo, como faz a poesia, né, que é quase toda ela feita em termos de metafóricos, mas também não utilizar nenhuma. Né? A ideia do Aristóteles sempre é procurar o meio termo, sempre é procurar o equilíbrio. E no caso do uso das palavras, no uso das sentenças e no uso das metáforas não seria diferente, tá legal? Sempre procurando o equilíbrio nessa utilização, e mais do que isso, sempre procurando adequá-las ao seu ouvinte, sempre procurando adequá-las à sua audiência, certo? Então, veja, a gente disse que ia falar sobre os tropoi, né, sobre as figuras de linguagem. Na verdade, a gente vai se referir aqui a figuras de discurso, tá? Não necessariamente figuras de linguagem, porque, por exemplo, dentro da linguística, aí, né, dentro da língua portuguesa, que é o nosso caso aqui, a gente tem diversos casos de figuras de linguagem, de variados tipos, e esse não vai ser necessariamente o nosso enfoque aqui, tá? O enfoque que é dado pelo Aristóteles, que parte da metáfora como uma figura de discurso básica, para que a gente possa entender as suas outras implicações, ela, de fato, tem a ver com essa característica ornamental do discurso, de proporcionar uma elegância ao discurso, ao mesmo tempo que ela favorece o conhecimento, a produção de conhecimento. Tá? Então, veja, o que é uma figura de discurso? A figura de discurso, basicamente, é o desvio do sentido próprio de um termo. E por isso que as figuras de discurso estão fundamentadas naquilo que o Aristóteles chamou de metáfora. Tá? Então, basicamente, todas as figuras de discurso podem ser consideradas como metáforas, ou como produzindo um sentido metafórico, exatamente porque é um sentido conotativo, é um sentido diferente, é um desvio do sentido denotativo do termo, é um desvio do sentido próprio do termo, tá legal? Alguns casos de desvio, e aí você tem vários casos de possibilidades de fazer figuras de linguagem, mas basicamente com relação ao discurso,
é composto sempre, né, por sentenças e palavras que compõem essas sentenças, é claro que as figuras de discurso elas vão estar restritas exatamente ao desvio, tanto de termos quanto de sentenças. No caso dos desvios de termos, você tem aí um desvio de sentido, né? Porque esse termo ele vai ter um outro sentido diferente daquele que eles têm. No caso das sentenças, né, você tem um desvio que se poderia dizer um desvio de pensamento. Por quê? Porque é toda a sentença que remete a um pensamento diferente daquele que a própria frase está dizendo. Tá? Vejamos aí alguns exemplos. Se eu digo, ele revelou-se uma pedra. Nesse caso aqui, o que está em jogo aí é pedra, não é no sentido de ele ter se tornado um mineral, né? Pode até ter sido acontecer isso, né? Em algum enterro, as cinzas lá viraram, se decompuseram e aí ele acabou virando mineral, né? Mas não é necessariamente nesse sentido que a frase está querendo dizer. Então você tem a pedra desviada do seu sentido próprio de mineral para ser entendida em um outro sentido. E esse outro sentido, figurado, metafórico, é o de pedra como algo rígido, como algo seco, como algo duro. Tá legal? Então, ele pode ter se revelado uma pessoa dura, uma pessoa fria, inquebrantável, tá? São essas qualidades que uma frase como essa está querendo se referir no momento em que utiliza a pedra aqui para fazer uma metáfora. Da mesma forma que a frase, ele ficou entre a cruz e a espada, né? Já vimos essa expressão aí, e a cruz e a espada diz respeito aí ao embate entre religião e governo militar, né? Entre o aspecto do exército, a política de um modo geral, mas você pode também fazer uma referência à paz e à guerra, né? Então, de algum modo, estar entre a cruz e a espada é estar entre a paz e a guerra, entre aquecer e enfrentar, tá? Perdeu-se muitos braços na indústria. A gente perde funcionários, né? A indústria perde funcionários. Mas aqui você faz uma referência a esses funcionários a partir de uma parte deles, e uma parte que é dependente, né, do sentido, para que a gente possa entender. Por quê? Porque não são meramente braços de pessoas, né? São de trabalhadores braçais. Então faz todo sentido você dizer que perdeu-se muitos braços na indústria, porque são esses braços que movem o trabalho na indústria, né? Ou moviam, né? Dependendo do tipo de industrialização que foi feita aqui para justificar a frase. No caso, braços aqui, que é o termo em questão, está se referindo a algo diferente do que necessariamente aquilo que o sentido próprio do termo está querendo dizer. Braços aí quer dizer exatamente ao trabalho braçal dos trabalhadores de uma determinada indústria. Vejamos agora o caso dos desvios de pensamento que dizem respeito à sentença como um todo, tá? Por exemplo, uma andorinha só não faz verão, esse ditado que a gente vê constantemente dito por aí, e que se refere, a gente precisa entender primeiro o que a frase está dizendo, uma andorinha só não faz verão, para poder referir-se, não exatamente ao que ela está dizendo, mas ao que ela sugere como um sentido. Tá? E aí, uma andorinha só não faz verão nos remete ao sentido de pensarmos que uma ação isolada não é capaz de modificar algo. Tá? Então, nós temos uma frase de um contexto biológico, de ecossistema, deslocada do seu sentido para se referir a qualquer outro sentido em que você tenha a possibilidade de conotar essa articulação entre uma ação solitária como sendo incapaz de produzir algo, tá legal? Do mesmo modo, você pode ouvir alguém discursando só besteira, né, falando só abobrinhas, e aí, de repente, virar para ele e dizer, nunca vi tamanha sabedoria. O que está em jogo aqui, né? Essa frase quer dizer uma coisa que, na verdade, ela está dizendo o inverso. E essa é a função da ironia, é você dizer algo literal que, de algum modo conotativo, é exatamente o inverso daquilo que você está querendo se referir. Tá legal? Então, vejam, nesse caso, você tem aí um desvio de sentido, mas é da frase como um todo, tá? Mas aí, claro, isso são apenas classificações. O que é interessante de você pensar e perceber
de que maneira os discursos utilizam de desvios do sentido próprio. E vai dizer o Aristóteles, esses desvios do sentido próprio são interessantes para o ouvinte, para que eles sejam pegos de surpresa, para que eles tenham uma novidade. Isso enriquece o teu discurso de tal modo que o ouvinte passa a aprender com aquilo que ele está ouvindo, em termos metafóricos, tá? Todas essas metáforas, elas refletem um acréscimo de conteúdo ao que está sendo dito. E além do fato de trazer elegância, tá? São imagens, né? Isso torna o teu discurso mais imagético e menos abstrato, e isso é importantíssimo para um efeito persuasivo, né? Já dizia o Cícero, também outro grande retórico, se você quer convencer alguém, convença-o através de imagens, né? E, de fato, construir um discurso mais imagético, mais metafórico, portanto, é, de fato, ser capaz de produzir uma persuasão mais eficaz. Tá legal, pessoal? Tranquilo isso, então? Então, o que eu quero fazer com vocês agora é que a gente passe o olho pelo discurso do Gorgias. Mais uma vez, a gente já teve uma aula em que nós lemos o discurso do Gorgias e analisamos, né, especificamente aquilo que o Gorgias está querendo dizer em cada uma das partes do seu discurso. Isso foi importante para que a gente pudesse introduzir o assunto da retórica junto ao ensino sofístico. O que nós vamos ver agora é como é que o discurso do Gorgias pode ser compreendido mais atenciosamente no tipo de estruturação que a gente viu agora, que o Aristóteles nos ofereceu. Tá? Durante todo esse módulo 2, a gente foi vendo aí toda a estrutura básica da técnica retórica. E com isso, a nossa atenção fica mais aguçada. Tá? Então, eu sugiro que nesse momento do vídeo, nesse momento da aula, se vocês sentirem a necessidade, recapitulem os pontos-chave, né, de todas essas estruturas triádicas que a gente viu, antes de começar a leitura com a gente, para que isso esteja mais aguçado na sua maneira de ler e, portanto, você perceba mais facilmente, né, esses mecanismos utilizados pelo Gorgias durante o discurso dele. Tá? O Gorgias, então, como a gente já sabe, começa o discurso falando sobre a ordem e a desordem, para poder indicar uma determinada opinião que é importantíssima. Ele diz: ordem para a cidade, a gente está aqui em cima, né? Ordem para a cidade é a excelência dos seus homens. Para o corpo, a beleza. Para a alma, a sabedoria. Para as coisas que fazemos, o valor. Para o discurso, a verdade. O contrário, em cada caso, é a desordem. Homem, mulher, discurso, obra, cidade, coisa. É preciso, ao que é digno de louvor, honrar com um elogio. Ao que é indigno, imputar uma reprovação. Pois reprovar o louvável ou louvar o que é digno de reprovação constitui um igual erro e uma igual ignorância. Olha que interessante. Esse é, de fato, um dos elementos-chave aqui para a gente entender o que o Gorgias está produzindo em termos de proêmio. Ele apresenta a noção de ordem e apresenta a ordem relacionada a cada situação, né? A gente tem aí uma distinção de vários casos e em todos esses casos ele destaca o que seria a ordem em cada um desses casos. O que é mais importante para ele aqui é o último, e aí deixar sempre o último, sempre para o final melhor, é, de fato, algo interessante em termos persuasivos. Indicar sempre que o último é, de fato, a finalidade daquilo que está sendo dito. Então, no último caso, você tem o discurso. E qual é a ordem do discurso? É a verdade. Portanto, você pensar num discurso bem ordenado, bem estruturado, é você pensar na capacidade que ele tem de te apresentar a verdade. E o que faz a verdade? Ela elimina o erro e a ignorância, como ele vai dizer no finalzinho do parágrafo. Tá legal?
Tranquilo? Ele complementa ainda para dizer o seguinte: isso que eu estou fazendo é um epidídico. Então, a gente já não está no âmbito dos tribunais, a gente não está no âmbito da deliberação, a gente está no âmbito do discurso epidídico, que tem em vista, no momento presente, algo que precisa ser digno de louvor ou de censura. E aí o Gorgias diz para a gente: o que é digno de louvor é preciso honrar com um elogio, o que é indigno é imputar uma reprovação. Veja, isso pode ser básico, né? Na verdade, isso é bem corriqueiro. Claro que você vai elogiar aquilo que é digno de louvor. Mas existe uma coisa que está subentendida nessa argumentação do Gorgias, tá? E que é o seguinte: se eu só elogio aquilo que é digno de louvor, eu estou pronto a elogiar Helena. E, portanto, Helena é digna de louvor. Tá legal? Isso mostra, em última análise, não apenas aquilo que o Gorgias está oferecendo como objetivo do seu próprio discurso, mas ele também está pontuando já o contrário daquilo que fazem com relação a Helena e, portanto, com relação àquilo que é indigno, né? Exatamente o que os outros fazem é indigno, visto ser Helena algo elogioso, né? Algo digno de elogio. Então, ao mesmo tempo que ele apresenta o seu próprio posicionamento, ele mostra que aqueles que não elogiam Helena estão caindo em erro e ignorância, como ele diz aí no finalzinho do discurso. Tá legal? Complementando o seu proêmio, ele continua: cabe ao mesmo homem, né, a esse orador e escritor, dizer com retidão o que é preciso e contradizer aqueles que reprovam Helena. Tá vendo? Nesse momento, ele está mostrando que, por Helena ser digna, de fato, aqueles que não a louvam, que a reprovam, é preciso contradizê-los. Portanto, o discurso do Gorgias está se pondo em contradição, em oposição àqueles que não elogiam a Helena, não a louvam, não tornam ela digna daquilo que ela merece. Mulher que reúne em uma só voz, em uma só alma, a crença dos que ouvem os poetas e o ruído de um nome que abriga a memória de infortúnios, né? É o que fazem com o nome dela. Quanto a mim, espero, dando lógica ao discurso, olha só, mais uma vez aí retomando a noção de ordem do discurso, dando ordem ao discurso, dando lógica ao discurso, ele pretende apresentar uma determinada verdade. Então, ele, por meio desse discurso, ele pretende fazer cessar a acusação que pesa contra esta mulher sobre a qual se ouve tanto disparate, demonstrar que aqueles que a reprovam enganam-se, e com isso mostrar a verdade e dar fim à ignorância, tá? Então, esse é o objetivo do Gorgias e é isso que ele apresenta logo no início do seu discurso. Esse é o proêmio do discurso. O proêmio do discurso do Gorgias está, portanto, apresentando não apenas o assunto, mas também a própria posição do Gorgias. E, ao mesmo tempo, ele aproxima os ouvintes daquilo que ele está tentando apresentar, tá? E aproxima de que modo? Suscitando a ideia de que as pessoas não vão querer conscientemente estar no erro e na ignorância. Então, veja, qual é a estratégia do Gorgias? Se você não está, como ouvinte do meu discurso, querendo ficar no âmbito do erro e da ignorância, você, então, vai me ouvir para, através do que eu vou dizer, passar a ter a verdade sobre a Helena. Perceberam isso? É exatamente isso que o Gorgias faz no seu proêmio para atrair o seu ouvinte para a sua própria opinião, mostrando que se eles não ficam próximos àquela opinião que ele está defendendo, se eles não vão, no final, concordar com aquilo que o Gorgias vai dizer, eles acabam incorrendo naquilo que o Gorgias já anunciou, que eles estão em erro e ignorância. Tá legal? Então, ele movimenta as emoções do auditório no intuito de mostrar que ninguém gostaria de ser denunciado como errado, como enganado, como ignorante. E exatamente por não quererem estar nessa condição, é que as pessoas vão estar mais abertas a concordar com aquilo que o Gorgias tinha
ou tem a apresentar. Tá legal? Perceberam como é que o Gorgias construiu o seu proêmio? Vamos ver a narrativa, então. Que, por natureza e por nascimento, a mulher a que se refere este discurso conta dentre os primeiros homens e mulheres, eis o que não carece de evidência a ninguém. A gente já viu esse pedaço, né, com relação à amplificação, o argumento de amplificação, e aqui o Gorgias vai exatamente amplificar, né, as considerações acerca da natureza e do nascimento da Helena, para mostrar exatamente que ela tem a dignidade do louvor, ela tem a dignidade de ser louvada, de ser elogiada. Tá? Então, para mostrar isso, ele amplifica a consideração da Helena com relação à sua natureza e ao seu nascimento. E aí ele fala sobre Tíndaro e Zeus e volta. De um nascimento, né, aqui embaixo, no parágrafo 4, de um nascimento ela obteve a beleza própria dos deuses que ela possuía sem reserva. Né? Então, desse tipo de nascimento é que ela obteve a beleza própria dos deuses. Né? Então, olha que dignidade que ela tem. Ela tem uma beleza que é própria dos deuses. E é essa beleza que movia os homens perto dela a desejos de amor, como ele vai dizer. Ó. Ela produzia em um tão grande número de desejos de amor. Então, é mais uma amplificação aqui para mostrar que em razão da dignidade da beleza de Helena, é que ela movia os homens em vista da sua própria condição. E aí, no parágrafo 5, ele continua. Quem, desde então, por que e como saciou seu amor conquistando Helena, eu não direi. Pois dizer aos que sabem o que sabem não carece de credibilidade, mas sim de encanto. Olha que interessante, né? Nesse momento, ele vai mostrar o seguinte, ó, eu não vou perder meu tempo dizendo quem é que conquistou a Helena, quem são aqueles que caíram de amores por ela e quem saciou o seu amor por ela. Eu vou dizer algo que está fora desse âmbito. E por dizer algo que está fora daquilo que todo mundo já sabe, eu posso acabar não tendo muita credibilidade. Por quê? Porque diz ele, ó, pois dizer aos que sabem o que sabem não carece de credibilidade, mas sim de encanto. Então, quando eu digo para os que sabem aquilo que eles já sabem, isso de fato gera credibilidade, naturalmente, porque as pessoas já têm essa opinião. Mas não tem encanto. Não tem aquela elegância que um discurso retórico precisa ter, sobretudo um discurso epidídico. Tá legal? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vai dizer o Gorgias, eu vou ir contra aquilo que as pessoas já sabem, eu vou ir contra aquilo que a maioria das pessoas dizem, e isso, embora me faça perder um tanto de credibilidade, né, porque ele já tentou conseguir a credibilidade lá no início, no proêmio, agora ele vai abrir um pouco a brecha e talvez não ter tanta credibilidade para obter encanto. E é exatamente esse encanto que ele diz mais à frente que o discurso é capaz de provocar. E é esse encanto que, por meio do discurso, faz com que as pessoas tenham as suas emoções e as suas opiniões modificadas. Então, ele, como retórico, está mais afeito a despertar o encanto do que a credibilidade. Naturalmente, é um discurso retórico que ele está apresentando, porque, em última análise, é um argumento retórico, né? Porque, em última análise, ele já obteve a credibilidade do seu ouvinte na medida em que ele destacou o erro e a ignorância de pensar diferente dele, tá? Então, agora ele está fazendo uma outra sutileza para mostrar em que medida o discurso dele vai ter um acréscimo de encanto, um acréscimo de elegância, tá? E aí ele completa, o tempo de então será, por meu discurso, agora transposto, e logo chegarei ao começo do discurso que se segue, e então farei a exposição das causas, em função das quais é verossímil que se tenha produzido a viagem de Helena a Troia. Então, veja, eu não vou falar sobre os casos de Helena, sobre quem ficou com Helena, eu vou remontar ao tempo em que Helena, de fato, foi a Troia, para tentar justificar que, de fato, ela não teve, em relação às causas do fenômeno, em relação às causas desse acontecimento, de fato, a culpa que imputam a ela. Tá? Então, o tipo de elogio
que o Gorgias vai fazer com relação a Helena é livrar a Helena da culpa pela responsabilidade de ter ido para Troia. E, livrando a Helena dessa responsabilidade, dessa culpa, ele estará livrando a Helena da ignomínia, né, da vergonha que foi colocada face ao seu nome, face à sua pessoa. Tá legal, gente? Isso fecha o caráter da narrativa para que agora ele possa iniciar o seu processo argumentativo. E o seu processo de argumentativo, a gente lembra, né? O Gorgias divide o seu argumento em 4. Por quê? Porque ele vai mostrar que são 4 causas possíveis para que Helena tenha feito o que ela fez. Ou foi a determinação dos deuses, ou então ela foi raptada pelo Paris, a violência, né, com força, ou ela foi persuadida pelo discurso, ou então ela foi acometida por Eros, acometida pelo amor, pelo desejo. Então, nenhuma dessas situações, vai dizer o Gorgias, culpa Helena. Por quê? Porque a culpa é externa a ela. É uma culpa que está fora dela, está fora da alçada dela. Tá? Isso, portanto, diz respeito à parte da confirmação, ao modo como o Gorgias, por meio do seu discurso, vai argumentar para oferecer as razões acerca dessa opinião que ele está querendo mostrar. Qual a opinião? De que Helena não é culpada por aquilo que aconteceu. Tá? Então, primeiro argumento aí, com relação aos deuses, a gente já viu. É interessante a gente ver como é que esse argumento dos deuses ele é um silogismo bem formadinho, tá? Porque isso vai mostrar para a gente o caráter argumentativo do Gorgias, tá? Vamos ler esse primeiro aí para eu conseguir destacar isso para vocês. Se é o primeiro caso, aquele que está em questão, merece ser questionado, pois o desejo de um Deus, a previdência humana, não tem o poder de obstruir, né? O primeiro caso, a primeira situação, é os deuses como culpados. A vontade do Deus é mais forte. É natural que o mais forte não seja obstruído pelo mais fraco, que o mais fraco seja comandado e conduzido pelo mais forte, que o mais forte seja o condutor e o mais fraco conduzido. Essa é a ideia principal, tá? E a partir dessa ideia ele vai construir um argumento, né? Tem uma outra premissa aí, ora, um Deus é mais potente do que um homem em força, em sabedoria e em todo o resto. Tá? Então, a primeira premissa, né, é natural que o mais forte conduza o mais fraco, comande o mais fraco. A segunda premissa, né, os deuses são mais fortes do que os homens, portanto, conclusão, se é preciso fazer a causa remontar ao acaso e ao Deus, é preciso também libertar Helena de sua desonra. Né? A conclusão é de que os homens não são responsáveis por aquilo que os deuses fazem, porque os deuses são mais forte. Tá? Então, isso aí é um silogismo, na verdade, não é nenhum argumento retórico, né? O Gorgias utiliza, nesse aspecto, um argumento demonstrativo mesmo, para mostrar em que medida os deuses são responsáveis por esse ato da Helena. E isso, de fato, é interessante, porque esse argumento, ele corresponde a todos os outros argumentos em última análise, tá? É o argumento da força que vai aparecer aí no parágrafo 7º, ou seja, se Paris raptou Helena, é ele o culpado e não é Helena, e é o argumento da força que aparece no caso do Logos. Olha aí no parágrafo 8, quando ele diz assim, ó, mas se aquele que a persuadiu, que construiu uma ilusão em sua alma, foi o discurso, também não será difícil defendê-la contra esta acusação e destruir a inculpação da seguinte forma: o discurso é um grande soberano que, por meio do menor e do mais inaparente dos corpos, realiza os atos mais divinos. Veja, o ato realizado pelo discurso é semelhante ao ato dos deuses. E tal como ele já tinha definido, demonstrado na primeira parte, que o mais forte conduz e comanda o mais fraco, portanto, os deuses comandam os homens. No caso do discurso, algo de divino existe no discurso capaz de mover os homens, que são afetados pelo discurso, tá? Afetados pela a criatividade que o discurso traz. E é isso que a gente viu que o Gorgias argumenta durante toda essa parte mais longa do elogio de Helena, em que ele vai mostrar exatamente que é o discurso que produz a persuasão na alma, da mesma forma
que os deuses, né, atuam realizando as ações humanas, né, sobre as ações humanas, em vista, inclusive, de condicioná-los, né? Então, se os deuses são mais fortes, os humanos são mais fracos, no caso do discurso, não seria diferente. Tá legal? Depois, vale a pena vocês darem uma olhada nesses argumentos que o Gorgias levanta com relação a toda essa caracterização do discurso, para vocês verem se bate, né, a opinião do Gorgias com relação ao discurso com a técnica retórica que o Aristóteles tinha apresentado. Tá? Vocês vão ver ali que tem muitos pontos interessantes que podem ser destacados e que favorecem, ampliam ainda mais a consideração daquilo que a gente viu aqui como técnica. Tá legal? Na última parte aí, portanto, ele vai argumentar com relação à última das razões, que seria o eros, né? E aí ele diz: vou, por outro lado, desenvolver a quarta causa da acusação neste quarto momento do meu discurso. E olha que interessante, esse quarto momento, embora ele tenha o caráter argumentativo, ele vai estar no âmbito da digressão. Porque esse quarto momento ele não aparece necessariamente lá nas primeiras razões que o Gorgias deu. Tá? As razões que o Gorgias deu acabam no discurso, acabam nessa consideração do discurso. Esse quarto momento do discurso já traz aí a possibilidade de a gente entender uma digressão. E, numa digressão, se a tarefa de digressão é provocar as emoções, vamos ver de que maneira o Gorgias provoca as emoções do seu ouvinte, a consideração pelas emoções do seu ouvinte. Tá? Ele diz: porque se foi o amor que tudo isso fez, é sem dificuldade que ela escapará à responsabilidade de ser a causa da dita falta, pois o que vemos possui uma natureza que não é a que nós queremos, mas a que o acaso dá a cada um. Tá? Essa é uma opinião-chave para a gente entender todo esse argumento apresentado pelo Gorgias, no intuito de indicar o seguinte: é pela percepção de algo externo a nós que nós somos movidos por acaso em relação àquilo que nos acomete, em relação àquilo que nos afeta. E, portanto, nós não temos pleno domínio do que nós queremos em vista daquilo que nós olhamos, daquilo que nós percebemos, daquilo que ocasionalmente nos acomete. Tá legal? Ora, por intermédio da vista, vai dizer ele, a alma é marcada até em seu modo de ser. Lembram desse argumento que a gente viu com relação a exemplo? Né? Vai dizer o Gorgias, a nossa alma é afetada, e é afetada de tal modo que ela se modifica internamente em vista daquilo que está externo. E o argumento que ele utiliza é o argumento do exército. Né? Um exército inimigo à frente pode provocar no soldado o pavor e a fuga. E ele continua aqui embaixo, porque a verdade do sofrimento instala-se através do pânico que a visão transmite. Esta mesma visão que, sobrevindo, produz satisfação quando da visão do belo, discernido conforme a lei, e quando da visão do bem, produzido conforme a justiça. Então, a mesma visão capaz de nos provocar medo, ela também nos provoca amor, ela também nos provoca satisfação, por meio da visão do belo e pela visão do que é bom. Certas pessoas, logo que veem coisas terríveis, perdem neste mesmo instante o senso do presente. Tanto o pavor apaga e afasta o pensamento. Olha que coisa. O caráter da percepção é capaz de modificar o querer e o pensamento. Tá? Ou seja, modificar as nossas decisões. Então, ele está ilustrando aqui nessa digressão como é que se processa o mecanismo de condução das emoções, tal como Aristóteles tinha destacado no âmbito do patos. O âmbito do patos é exatamente nós estarmos cientes e afeitos a esse âmbito da emotividade da alma. Por quê? Porque ela é central para modificar determinados quereres, determinados desejos e determinados pensamentos até. Tá? Muitos caem, então, em sofrimentos vãos, em doenças terríveis, em loucuras incuráveis, de tanto que a visão inscreve no pensamento as imagens das coisas vistas. E deixo aqui de lado muitos horrores, mas o que
mas os que deixo em muito valem os que menciona. Ele poderia falar de vários terrores, mas ele elimina aqui o fato para poder indicar outra coisa. E a outra coisa está aqui embaixo. Muitas coisas em muitas pessoas, para muitos objetos e corpos, produzem o amor e o desejo. É isso que ele quer destacar com relação à nossa percepção. É através do que nós vemos, do que nós percebemos, do que atinge e afeta o nosso corpo, é que nós somos provocados a desejar, a amar. Então, se os olhos de Helena, encontrando prazer no corpo de Alexandre, pares, comunicaram à sua alma o ardor e a avidez do amor, que há nisso de espantoso? Se o amor é um Deus, como aquele que lhe é inferior, conseguiria afastar o divino poder dos deuses e dele se defender. Mais uma vez, aquele argumento dos deuses retorna. Lembra que eu falei para vocês que esse argumento da força dos deuses, ele pervade todo o discurso do Gorgias, tá? E não é diferente nesse momento. Eros é um deus, o amor é um deus, logo, a gente não tem condições de lhe submeter, lhe dominar, digamos assim, né? De afastar o seu poder, tá? E se é uma enfermidade humana, então pode não ser um deus, mas ele pode ser uma enfermidade humana e uma ignorância da alma. Então, não se deve desaprová-lo como uma falta, e sim julgar que se trata de um infortúnio, de uma doença, né? Se é, de fato, uma enfermidade, julguemos o amor como uma enfermidade. Então, Helena estava doente, ela não estava culpada. Perceberam a sutileza do argumento? Pois aconteceu como aconteceu por conta dos fios do acaso, e não das intenções do discernimento, em virtude das necessidades do amor e não dos cuidados da arte. Olha que legal, veja, ela não estava, né, segundo isso que moveu Helena, ela não estava disposta, ela não estava com o seu discernimento capaz de indicar isso. Ela fez algo que fez por estar com a alma adoecida, ou então por estar sendo guiada pelos deuses. Tranquilo? Então vejam que nessa última razão, o que ele está proporcionando ao seu ouvinte? A mesma experiência que muitos já tiveram de terem sido acometidos de medo ou de desejo em vista daquilo que a gente viu, né? Em vista daquilo que o seu corpo percebeu. Então, ele traz o seu ouvinte para próximo para mostrar que todo mundo já teve essa experiência de ter tido, né, a sua alma modificada por uma determinada emoção. Ao mesmo tempo, portanto, que ele joga com as emoções dos seus ouvintes, ele mostra como é que essas emoções são jogadas. Perceberam que interessante como é que o Gorgias está fazendo isso no seu discurso? Esse momento final é exatamente a sua digressão capaz de oferecer ainda uma explicação acerca das próprias emoções. O Gorgias, claro, ele está construindo o discurso para ser didático, para servir de modelo para os seus alunos. E, portanto, ele está utilizando esse momento da digressão exatamente para poder, inclusive, descrever como é que as emoções funcionam. Tá legal? Por fim, vamos ver aí o epílogo. Qual necessidade, então, de estimar como justa a reprimenda de Helena? Olha que agora ele vai destacar, né? E dentro daquilo que ele estava defendendo, que era a opinião de que Helena era valorosa, ele agora vai destacar aquilo que foi a importância do seu próprio discurso, tá? E com isso fazer o arremate final daquilo que ele apresentou. Então, primeiro, recapitulando as partes do discurso para, por fim, mostrar o valor da sua própria opinião. Quando foi ou tomada pelo amor, ou persuadida pelo discurso, ou raptada pela força, ou constrangida pela necessidade divina, que ela fez o que fez. Em todos os casos, ela escapa à acusação. Essa é a recapitulação do que ele diz, tá? Eu consegui livrar a Helena da reprimenda contra ela, mostrando que em todas as situações possíveis que nós pensarmos, ela escapa à acusação. Fiz, e agora ele vai trazer o valor do seu discurso, fiz desaparecer com este discurso a má reputação de uma mulher. Mantive-me nos limites da lei que havia fixado no início deste discurso. Tentei dissipar a injustiça da reprimenda e a ignorância da opinião,
pretendi redigir o discurso para que fosse de Helena um elogio e para mim um divertimento, uma brincadeira. Ele, como professor, está aí brincando de discursar, né, dada a sua maestria. Mas veja, fiz desaparecer com este discurso a má reputação de uma mulher. É exatamente a opinião que ele trouxe. Mantive-me nos limites da lei que havia fixado no início deste discurso. Qual era? A de que o discurso tem na sua ordem a verdade, né? E, portanto, produzir a verdade é produzir um discurso ordenado capaz de livrar os homens da ignorância da opinião. E foi isso que ele diz que tentou fazer, pretendendo redigir um discurso que é um elogio, né? Fazendo um discurso aí epidídico em vista dessa personagem, né? Dessa grandiosa figura que é a Helena. Tranquilo, gente? Deu para, então, acompanhar aí as partes do discurso agora de uma maneira mais atenciosa. Vejam como é que o discurso do Gorgias foi construído, como é que ele foi adequando cada uma dos seus argumentos às suas pretensões, ao seu objetivo, e como é que ele dispôs isso em termos de um discurso retórico eficaz, eficiente, capaz de nos levar, no final das contas, a pensar como ele. É muito difícil que alguém, quando lê o discurso do Gorgias, tenha uma ideia diferente sobre Helena. Tá? É muito difícil, principalmente nós, né, que estamos muito distantes da Grécia daquela época. Mas o que a gente percebe é como é que o ouvinte do Gorgias estaria muito disposto a concordar com ele, exatamente pelo tipo de estrutura, pelo tipo de argumentação, pelo tipo de lexis que ele ofereceu ao seu discurso, trazendo a elevação. Veja que ele traz a elevação em determinados momentos, a amplificação em outros, regrando o seu discurso com frases às vezes longas, às vezes curtas, às vezes precisas. Por quê? Porque é nessa maneira de dizer que ele vai nos persuadindo, ele vai nos conduzindo para que nós aceitemos aquela opinião que ele está pretendendo. Tá legal? Então, eu espero que tenha ficado aí claro para vocês o mecanismo dessa preparação do discurso e o modo como a gente pode ter mais ciência, né, das partes e das funções de cada uma dessas partes do discurso. Tá legal? Com isso, a gente fecha o nosso módulo 2. Espero que vocês tenham gostado, acompanhado bem aí essas indicações. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode nos procurar, né? E voltar também o vídeo, caso tenha ficado alguma questão em aberto. Tá legal? Um abraço a todos, gente, e até a próxima.